Fala pessoal, continuando aí, a gente vai ver agora o Japão, né, para finalizar essas culturas orientais. Então, o Japão ele é formado basicamente por ilhas, né, aquele arquipélago na Ásia. Então, vai receber, né, uma massa populacional por volta de 9.000 a.C. Então, esses nativos que chegaram nessas ilhas, né, que construíram casas simples, né, de madeira, palha, era a estrutura que eles tinham lá. O cultivo de arroz, né, assim também como a China, a popularização do arroz lá também é grande, pelo próprio região, né, o clima favorece o cultivo do arroz. Possivelmente os japoneses são descendentes dos coreanos e por volta de 250, né, você vai ter ali na parte do Japão uma invasão da Mongólia. O Jimmu é considerado o primeiro imperador, né, do Japão, vindo de famílias nobres, então tinha uma origem divina, né? Então vai se fundar a primeira dinastia Yamato, né? E os donos da terra, né, clãs, né, como se fosse um feudo, né, se a gente for equiparar a história europeia, né, seriam como sendo senhores feudais, então fundavam clãs. Esses clãs recebiam o nome de urge. Então, como guarda, como um exército, então eles tinham soldados com honra, né, que eram os samurais. É uma figura bem clássica no Japão, virou filme, virou desenho, então é a base cultural do Japão, né, esse guerreiro habilidoso com espadas, armas brancas, um combate corpo a corpo, né, uma movimentação de pernas. Então a arte marcial ela é muito forte, ela é muito, muito interessante nessa cultura da luta, né? Então, principalmente com o judô, né? O judô é um esporte, né, uma luta onde você usa a força e o peso do oponente contra ele mesmo para derrubá-lo, né? É uma luta corpo a corpo, né, de imobilização e usar o adversário contra ele mesmo. Então, os samurais eram esses nobres, né? Então, o samurai é aquele que serve. Eles pertenciam a um shogunato. Shogunato é como se fosse uma ditadura feudal, né? Você tem ali um nobre, em volta dele você vai ter os servos que trabalham para ele. E esse código de honra, né, que é chamado de Bushido. Isso vai acabar com a revolução, né, Meiji, que vai acabar com essa estrutura do shogunato. Aí você vai ter o surgimento do imperador, você vai ter uma construção de um exército nacional, você vai ter meio que uma formação de uma nação, né, japonesa. Né? E essa questão dos pequenos feudos, o shogunato, então era arcaico, era atrasado, não era industrializado. Então isso vai meio que morrer. Então esse processo acaba com a Revolução Meiji. A gente tinha samurais mulheres? Tinha, mas é muito raro. Então essas samurais mulheres recebiam o nome de Ronamusha. O kamikaze que eu coloquei são guerreiros, né, que não tem medo da morte e praticamente literalmente doam a própria vida por uma causa. A gente viu muito isso na Segunda Guerra Mundial, né, os kamikazes, que eram pilotos japoneses que jogaram os aviões em cima do Pearl Harbor, daquela estrutura americano. Lembrando que do Japão aos Estados Unidos é uma área perto, né? Porque a costa oeste do Japão, né, faz meio que separado pelo Oceano Pacífico com o Japão. Então é perto, né? Um voo de avião ali é muito perto. Então, meio que perto, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí o Yasuke, né, que é considerado o samurai negro, né? O único samurai negro, né? Teve fama de um guerreiro indestrutível. Ele foi levado lá para o Japão para trabalhar, né, com jesuítas, e ele ganhou fama, né, por ser um guerreiro forte e aprender, né, a arte da luta samurai.
A Netflix, né, fez um desenho animado contando um pedaço dessa história, bem interessante. Yasuki, né, e o Samurai Negro. Como cultura pop, né, que o Ocidente herda da cultura japonesa. A gente tem os mangás, a gente vai ter toda essa estrutura de narrativa que é bem característica deles, né, principalmente com super-heróis. Você vai ter vários, né, que contam, tem um estilo próprio de narrar uma história, um drama. Então eles têm uma estrutura diferente. Na televisão, né, a gente vai ter os tokusatsu, que são esses super-heróis, né, a lá Power Ranger, Kamen Rider Black RX, os Flashman, os Changeman. Então se popularizaram muito na década de 1980, né? De lá para cá eles foram ganhando um gosto popular e contando também, são séries que tem uma história simples, né? Início, meio e fim. Você tem aquela luta do bem contra o mal, né? O herói ele sempre se supera para vencer o dia. Então é uma narrativa simples, mas que tem um apelo sentimental interessante. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Só curtir aí, comentar. Então, aquele abraço.